Olá, sejam bem-vindos ao mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito, o podcast que vai te mostrar caminhos que te levam à realização e sucesso profissional. É o Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, que é o Bruno Lucena. Olha só esse currículo aqui, e claro, o Bruno é muito mais do que isso, vai trazer muita coisa aqui para nós, mas esse currículo já impressiona. Gente, o Bruno ele é engenheiro mecânico formado pelo IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, uma das universidades, aí, das instituições mais reconhecidas de engenharia aí, pela capacidade técnica e profissionais que eles geram aí para o mercado. Ele está com 18 anos de experiência em projetos de engenharia multidisciplinares. Ele é especialista em gestão de projetos com habilidades em análise por elementos finitos. Super difícil de fechar essas vagas, viu? Vamos ver aqui. Desenvolvimento de sistemas mecânicos e estruturais e análise de requisitos operacionais. Atualmente, o Bruno é gestor na CNH Industrial, liderando equipes de testes de laboratório, coleta de dados de campo, simulações virtuais e validação de sistemas de eletrônica embarcada. Uau! O Bruno contribui diretamente com a transformação de cultura organizacional de toda a empresa, como líder regional, e, além disso, ele também participa ativamente do grupo de cultura e engajamento de governança da inovação na CNH, é membro do comitê executivo do Data League, uma iniciativa de expansão da cultura data-driven. O Bruno é apaixonado por superar desafios, aplicando raciocínio lógico e estruturado para potencializar ideias e promover a inovação tecnológica em escala global. Bruno, que honra, que prazer tê-lo aqui conosco. Estou super feliz com a tua vinda. Tenho certeza que você tem uma história incrível para contar. Já tive a oportunidade de conhecer em outro momento e estou muito feliz de você estar aqui conosco compartilhando essa sua carreira. Paola, imensa gratidão. Impressionante como a gente compartilha do mesmo sentimento. Me sinto honrado também pelo convite, por essa apresentação extensa que a gente até se depara, né? Uau, tá falando de mim? Sou eu mesmo. Muito obrigado mesmo. E é uma honra aqui estar tratando aqui nesse podcast. A gente está contribuindo para esse movimento que você tem, né? Te parabenizo, você e sua equipe, de estar montando isso. E eu compartilho que tem muita coisa para a gente aprender. Eu tenho acompanhado cada um deles e vai ser, né, um grande prazer aqui trazer algo que agregue também para todos os que estão nos assistindo. Legal, Bruno. Vamos lá. Vamos começar do início, né? Uma formação, então, em engenharia pelo IME, uma instituição super reconhecida, como eu mencionei. Como que foi a escolha e de que forma entrar numa universidade como essa fez diferença na sua vida profissional? Tudo começou com um grande sonho que eu tinha de ser militar. E desde pequeno eu sempre gostei muito de desenhar. Esse sonho foi amadurecendo, né, como a gente foi avançando, e consolidou muita coisa quando eu fiz o técnico em projetos mecânicos no 2º grau. Quando a gente teve essa oportunidade, começou a acender. E aí eu conheci o Instituto Militar, descobri que ele conciliava muitas das coisas que eu buscava, tanto a formação acadêmica quanto a vivência militar. E isso agregou muito na minha carreira, na minha vida pessoal. Eu tive uma alegria enorme ao entrar, ao ingressar, né, eu fui agraciado ali com o 5º lugar no Brasil, naquele vestibular tão desafiador, tão, digamos assim, elitizado, e eu consegui, fui agraciado. E ali, Paola, eu descobri que aquela casa de excelência tinha muito a ver com a minha identidade. Foram 5 anos ali muito intensos, mas que a gente aprendeu muito. A superação de limites, toda a questão de estarmos ali, né, no companheirismo e superando e aprendendo, uma expansão imensa de conhecimento. E marca muito para mim uma frase de Albert Einstein, que a gente tem assim: a mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais retorna ao seu tamanho original. Perfeito. Foi isso que o grande aprendizado que a gente teve. Que legal. E como que se deu esse início da tua trajetória no mundo corporativo? Como que você começou? Como que foram esses caminhos até chegar na posição que você está hoje? Foi muito, muito interessante descobrir que, ao mesmo tempo que a gente ganhou muita formação, ganhou muito conhecimento, a gente tinha uma ânsia muito grande de aplicar esses conhecimentos como engenheiro, e isso acabou levando que eu tomasse uma decisão
de deixar o exército, fiquei 2 anos e depois eu fui para a carreira corporativa, digamos, uma atualização do meu propósito, onde eu encontrei, né, isso dentro da CNH, desenvolvendo máquinas agrícolas, aplicando meus conhecimentos de engenharia. E o desenho que você gostava? As confirmações. Talvez hoje eu não desenhe tão bem, mas, né, a mão livre, mas a questão do desenho técnico e ver as peças no ambiente virtual, e aí depois aplicar os conhecimentos de engenharia para validar aquilo naquele ambiente e trazer aquilo depois para todo um contexto onde a gente consegue agregar valor para as companhias, agregar valor para os projetos, trazendo antecipação, trazendo previsibilidade daquilo que pode acontecer e sempre confirmando isso com os dados reais que nós temos no campo. Perfeito. E, Bruno, uma coisa que eu acho que é bem interessante, né? A engenharia ela tem muitas vertentes, muitas áreas que você pode trabalhar. Como que você entendeu que trabalhar com simulação, que trabalhar com isso era o que fazia sentido para você? Olha, é uma pergunta interessante, porque é confirmação. Você vai vendo, você vai tendo feedback e vai prestando atenção. Eu estou, de fato, entregando algo que faz a diferença. E eu chegava nos ambientes, chegava nos novos grupos de trabalho, e o pessoal falava, poxa, mas isso aqui que você está fazendo eliminou várias peças de protótipo. Isso aqui está ganhando tempo, ganhando eficiência. Antes a gente só acumulava horas em campo. E aí agora a gente passa a ter realmente valor agregado em eficiência. Chega até a questão da sustentabilidade. E, Bruno, você trabalha numa área extremamente técnica, né, de muita complexidade e ainda mais com gestão de equipe. E como que você motiva, assim, engaja a tua equipe super técnica a atingir esses resultados, olhar um pouco para soft skills também, porque é necessário? Sim. Como que você trabalha esse movimento como líder de uma equipe tão técnica e tão complexa? Olha, Paula, é um desafio e, ao mesmo tempo, é um grande prazer. É fascinante perceber que os nossos engenheiros, a nossa equipe técnica, eles conseguem puxar da teoria. Eu fico realmente empolgado quando eu vejo uma fundamentação teórica, embasando os nossos relatórios e depois esses relatórios trazendo informação relevante para a tomada de decisão. E depois a gente ainda consegue, com as equipes que vão a campo e coletam esses dados, estabelecer correlações e confirmar que aquela previsibilidade ela está realmente se repetindo no campo. E aí a gente consegue avisar, antecipar situações, ganhando sempre, né, em eficiência para todos os projetos. Como que eu concilio isso? A gestão de projetos me ajuda muito. Tanto a tradicional quanto a gestão de projetos através de métodos ágeis. Eu consigo perceber, estar junto com os times e aí nós conseguimos conciliar e trazer essas soluções, e isso tudo vai fazendo com que a gente traga o valor que eles mesmos estão gerando. A gente ressalta isso, enfatiza. Esse ano eu tive o prazer de também parabenizar colaboradores da minha equipe que tiveram patentes reconhecidas. Foram 3 patentes esse ano na equipe. E fico muito orgulhoso de ver essa aplicação de conhecimento acontecendo de fato, porque diante de todas as entregas, de todos os desafios que vão lá, impactam diretamente nos resultados chaves para a empresa, eles também conseguem, diante de toda essa carga de trabalho, também gerar soluções inovadoras. Que legal. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje, Bruno? Hoje a nossa equipe é composta com 26 pessoas. É bastante gente, né? Dá para gerir bastante coisa aí. E na sua visão, o que diferencia um líder e o que você considera que serão competências fundamentais das lideranças para os próximos anos, né? A gente todo dia é bombardeado de tantas coisas, inovação e coisa nova, e o líder precisa gerir tudo isso para que a equipe consiga estar na sua melhor performance também. O que você considera de competência? Olha, um líder visionário, essa é uma característica fundamental, primordial. Visão de longo prazo e ter, de fato, aquele olhar que está à frente, que está realmente buscando algo diferente. Daí você começa. E depois vem a questão da adaptabilidade. Se adaptar, né, se renovar como líder, ter atenção às pessoas, e um foco muito grande no cliente.
né? Uma proximidade do cliente. Quando ele traz isso, traz essa visão, eu acho que consegue, de fato, ser um líder diferenciado, né? Hoje nós temos o conceito das organizações infinitas. Elas precisam disso, que vai levar, né, extrair o melhor, né, de todos eles, né, de todas as equipes, inclusive do próprio líder, né, se buscando e se fazendo uma pessoa cada vez mais engajada. Fala um pouquinho para nós das organizações infinitas, um pouco conceitual, o que ela diz, conta um pouco para nós. Esse conceito está, né, bem recente, a gente está treinando e aprendendo sobre ele, mas trata de valor agregado para o mercado, impacto que elas trazem a longo prazo para o mundo. Porque o impacto de uma empresa, ele tem que ter algo que realmente vai deixar legado. E você precisa de pessoas que entendam isso, que tenham essa visão de longo prazo, que tenham essa questão muito, muito firme na questão, inclusive, de propósito. Por quê? Por que estamos aqui? Começa lá dentro do porquê, aí depois o como, depois ressalta no o que fazemos. Bacana, Bruno. E conta para mim, motivar a equipe tão técnica a desenvolver soft skills deve ser um desafio, nós já falamos. Você já precisou priorizar, que eu acho que deve ser um grande dilema do gestor dentro de uma área como a sua, hard skills na equipe em prol do resultado de um trabalho? Conta uma situação dessa para nós. Porque eu imagino que você deve se deparar bastante com isso, deve ter se deparado ao longo da sua carreira, né? Temos sempre que ter essa atenção e o que eu tento fazer é mostrar realmente, né, respondendo a primeira ali, que é falar para a equipe, ressaltar como que vocês estão impactando, aquilo que é prioridade para a empresa. Valorizar, reconhecer, isso é fundamental. Agora, falando em escolhas sobre hard skills versus soft skills, sim, claro, já tive que fazer isso para garantir uma entrega. É um risco muito grande. É um risco muito grande que nós temos aí, porque é uma perda de oportunidade de você desenvolver aquilo que a gente chama de power skill, que é o conjunto, que é realmente algo que tem muito mais valor agregado. A hard skill, ela é treinável, você pode aprender, ela entrega, mas ela não gera a melhor experiência no grupo de trabalho, e com isso a gente perde essa oportunidade de ter de fato ali uma power skill. Que legal. Um exemplo, você pediu, eu posso dar onde eu tive que priorizar, né, uma entrega técnica, uma coleta de dados em campo, todos na equipe que estavam, inclusive a equipe intermediária que recebia aqueles dados, teve que mergulhar em cima da explicação sobre aquilo que estava sendo feito. Então, a coleta foi feita, foi realizado, trabalho aqui. Nós temos os dados brutos, mas aquela lapidação se tornou... passar isso para frente. Exatamente. A lapidação, quando você vai atrás do bruto e leva para o nível do diamante, isso realmente ficou a desejar, mas tinha que ser feito a entrega, tinha um prazo, só tínhamos aquela janela. Então, esse é o desafio. É o dilema. É o dilema. E você trouxe coisas bem importantes, né? A questão da adaptabilidade, né? Eu tenho ouvido muito isso, conversando com as lideranças, o quanto isso tem exigido, seja dos profissionais, seja de quem já é líder, de se adaptar a esse mundo que a gente está, né? Em constante evolução, constante transformação. Acho que isso é fundamental mesmo, né, Bruno? Que legal. E, Bruno, vamos falar de processo seletivo. Eu imagino que você entrevista pessoas, enfim. O que mais reprova um profissional dentro de um processo seletivo para você? Olha, pergunta dos milhões. Eu tenho percebido muito 2 pontos. Falta de entusiasmo e falta de autoconhecimento. O entusiasmo, por quê? Ele vai chamar a atenção do recrutador ou do gestor que está fazendo aquela entrevista. O brilho nos olhos, aquela coisa que está realmente mostrando interesse. Se ele não demonstra isso na entrevista, a sequência já fica prejudicada. E o que a gente percebe? A falta de autoconhecimento também é outro fator que vai eliminar. Deixa de ressaltar aquilo que ele realmente tem de valor.
E aí como que ele vai dar os sinais? Como ele vai trazer as pistas para o entrevistador de que ele tem, de fato, aderência àquele perfil que está sendo buscado? Se ele não se conhece, ele não vai saber valorizar aquilo que ele tem de melhor. Perfeito, faz muito sentido e é bem negligenciado mesmo pelos profissionais, né? Eu vejo as pessoas que me procuram em mentoria, eu pensei em fazer um curso disso, um curso daquilo, daí eu já falo, vamos melhorar a tua comunicação? Porque às vezes são pessoas, muitas das vezes, na grande maioria, são pessoas que já são super qualificadas e elas procuram respostas em fazer especializações, pós-graduação, MBA, achando que aquilo vai resolver o motivo delas não estarem crescendo. Aí quando você vê, você faz um teste, né, faz um DISC, que é um teste que a gente usa muito aqui. A gente vai olhar, é uma pessoa com um relacionamento baixíssimo, daí você começa a investigar e perguntar como que você está interagindo com as pessoas, como que a informação está chegando até a tua área de interface. Não chega por e-mail. Por quê? Porque o nível de relacionamento, de interação é baixo. Então, ninguém está vendo na empresa também. Então, é um grande desafio, né? Os profissionais têm que olhar para isso, né? Concordo muito com você, Paulo. Principalmente porque não somos obrigados a todos termos o mesmo perfil. Exatamente. Não teria um mundo eficiente se todos fossem no perfil dirigente, se todos fossem no perfil analítico. Não tem como. A gente precisa dessa diversidade, a gente precisa dessa pluralidade de perfis. É isso que agrega valor. Mas o autoconhecimento faz muita falta. Porque se você se conhece, você potencializa aquilo que você tem de melhor. E vai ajustando, se adaptando naquilo que está deficiente. Mas se você não busca o feedback, não traz isso para uma prioridade, não monta um plano de desenvolvimento, como que a gente vai chegar lá? E a gente precisa, como você trouxe, né, Bruno? A gente precisa olhar o contexto. Nessa área que eu estou, para onde eu quero ir, o que essa pessoa tem, o que as pessoas que estão crescendo nessa organização estão fazendo. Você não pode ir na contramão. De forma alguma. Porque, às vezes, é o analítico que está sendo valorizado. Então, você precisa investir e olhar melhor para isso, mas tem outros momentos que vai ser o foco em resultado, o posicionamento, a interface, a questão da implantação de rotinas, previsibilidade de tarefa. Então, o autoconhecimento vai proporcionar com que você consiga entender e fazer essa leitura do ambiente também, né? Perfeito. Legal. Bruno, uma coisa bem legal que eu acho também da gente trazer, que certamente as pessoas têm muita curiosidade, é quais são os principais desafios, na sua opinião, para os profissionais, né, que estão no setor do agronegócio hoje e como a tecnologia e a inovação estão chegando para ajudar eles a superar esses desafios? E temos alguns desafios. Temos, de fato. Eu começaria pelo desafio da mão de obra qualificada. Tá? A questão do desafio climático. Eu também ressalto a inovação, a tecnologia, né? O avanço, a evolução tecnológica no campo. Hoje nós temos janelas muito apertadas em termos de plantio, colheita, é uma complexidade muito grande. E tudo isso, né, precisa de profissionais preparados para gerar soluções, que tenham conhecimento para isso, estejam aplicando. Então, quando você fala, né, de desafios climáticos e também passa pelas questões biológicas, pragas daninhas, você também passa pelos desafios de condições de solo, tudo isso tem uma complexidade, só que estamos avançando, a tecnologia está avançando e já temos ferramentas para aumentar essa capacidade de prever quando que vai estar uma condição ideal para que seja feita a colheita. E temos também que ter em mente que a produtividade agrícola ela está em jogo. E quando você tem soluções tecnológicas, a inovação, trazendo todo esse contexto, você consegue diminuir o risco para o negócio do nosso cliente. Você diminui o risco, toda aquela proteção, tudo aquilo que você vai garantir que tenha o máximo de eficiência. Então, se a gente pode olhar no contexto, tem realmente grandes oportunidades para desenvolvimento técnico, desenvolvimento, né, do agronegócio em si, quando existe essa capacitação. Perfeito. Esses dias eu fui numa palestra na SAE que era sobre a inteligência artificial e um dos exemplos de aplicação era no campo.
Fiquei chocada. Eles tinham uma máquina que usava inteligência artificial, onde ela fazia a separação do tomate verde para o tomate maduro, só por um laser. Era surreal aquilo. Eu falei, meu Deus, e diz que é tudo inteligência artificial. As máquinas autônomas, né, que estão no campo também. Agora vem a própria questão da eletrificação. Então parece que é um mundo assim de possibilidades, né? E ao mesmo tempo que é empolgante, claro, gera, como você falou, tem muitas variáveis, né, que precisam ser levadas em consideração. Que bacana. E Bruno, numa das nossas conversas, a gente falou sobre a sua experiência. Vamos mudar um pouco o tema agora, na sua experiência de ser pai atípico. Como que isso impactou a sua perspectiva sobre diversidade e inclusão, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema super importante, principalmente para áreas tão técnicas, né? E acho que é legal a gente trazer alguém que vive essa experiência. Eu queria muito te ouvir. Como impactou? Drasticamente, Paola. Foi tipo um meteoro que caiu na minha vida. De fato, me abriu os olhos para um mundo completamente novo, algo que eu realmente não conhecia. E a minha família, todos ao redor, estamos aprendendo muito ainda sobre isso. Muitos desses diagnósticos, eles são vistos como invisíveis. São até intitulados como diagnósticos invisíveis, porque as famílias acabam tratando isso de forma velada, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por não saber como lidar. Então, a perceptividade de diversidade que nós temos, da neurodivergência, esse é um termo que a gente vai aprendendo sobre ele, como aplicá-lo. E você vê que tem muito para aprender ainda. Eles estão chegando, eles estão aí, eles estão entre nós. Eles são nossos filhos, eles são nossos amigos, nossos parentes. Muitos eles mesmos nunca souberam que estavam dentro desse espectro, que estavam dentro desses diagnósticos. Hoje, eu vejo que temos uma grande oportunidade, reconhecendo o potencial que eles têm e sabendo adaptar, sabendo trazer um universo para eles mais próximo de oportunidades, porque eles têm habilidades, muitas vezes chamadas até de altas habilidades, que farão coisas que a gente até agora não conseguiu fazer. Eu acho que as famílias que passam por isso, elas precisam de acolhimento, elas precisam de orientação. E tem muitas ferramentas hoje para ter conhecimento, para encontrar as oportunidades de ter tratamentos mais adequados, ter abordagens de ensino mais adequadas. E a gente vai chegar no momento que eles vão entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Eles vão participar, eles já estão chegando, eles estão por aí. E tem muito a gente acrescentar. Sim, porque o número é muito crescente, né? Se a gente olhar nas pesquisas, é muito crescente. E eu percebo, como mãe, pensando em escola, que a escola também tem um papel fundamental de orientar os pais que não têm crianças atípicas, em como trabalhar isso, em como orientar o seu filho, porque a diversidade e a inclusão tem que incluir todo mundo. Então, muitas vezes, eu acho que algumas ações, alguns pensamentos que as pessoas desenvolvem é justamente por não ter a informação. Obviamente que nós somos responsáveis pelo que a gente sabe e pelo que a gente não sabe, mas eu vejo que a escola tem um grande papel de não só olhar para o pai e para a mãe atípico, mas também para os pais que não são, porque eles não sabem como lidar, como orientar aquela criança sobre o colega da sala. E realmente, é o que você falou, é uma coisa meio velada, né? E as pessoas não falam sobre isso. A gente precisa falar mais abertamente, porque precisa haver uma união em relação a isso, né? Perfeito, concordo. E, Bruno, você falou muito sobre a questão de que o mercado, estão chegando no mercado de trabalho, muitos já estão. Concordo com você que muitos não tinham o diagnóstico, mas tinha o perfil, né? Realmente isso acontecia, e hoje a gente tem muito mais clareza e as pessoas estão buscando muito mais. Nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra aqui sobre saúde mental, e eu achei muito interessante quando o palestrante trouxe que nós estamos trabalhando mais a saúde mental de forma proativa, o que é um grande ganho e uma grande evolução, porque antes a gente trabalhava muito na reação.
né? Identifica-se alguma coisa, vai atrás. E agora não. Então, acho que isso já é um primeiro passo que as empresas também estão olhando para isso. Mas, na sua opinião, quais práticas você acredita que empresas podem implementar para promover um ambiente mais inclusivo e mais diverso? Eu digo que, primeiro, podemos começar pela questão da aceitação. Aceitar que somos diferentes, perfis são diferentes e que as pessoas não são iguais. Começando por aí. Depois o reconhecimento, né? Reconhecer as necessidades do indivíduo, isso tudo promover também, né? Antes disso, a gente tem a promoção. Promover um ambiente onde eu tenho a coletividade. A coletividade, que na sua essência é um grupo de pessoas que tem a mesma visão, tem o mesmo objetivo. Se eu tenho um perfil diverso, mas ele se encontra no coletivo, eu tenho uma geração de valor que é diferente de só somar a quantidade de pessoas, é exponencial. E aí você vai reconhecendo como? Reconhecendo que você precisa de adaptações no seu ambiente para que eles possam ter o seu maior potencial ativado. Amei essa frase. Se eu tenho um perfil diverso que se encontra num coletivo, a gente tem maior geração de valor. Perfeito. Que frase impactante, Bruno. Que frase impactante. Que bacana e que bom a gente tá falando sobre isso. E até dentro desse contexto de gestão, né, Bruno? De que forma você entende que as lideranças vão se preparar para isso? Porque elas precisam se preparar, tanto para absorver essa demanda de altos profissionais com TDAH, com transtorno do espectro autista e outros diagnósticos, porque tem muitos outros também que não são nem divulgados, né? Eu estava lendo sobre a Asperger, eu falei, meu Deus do céu, que interessante, e quantas pessoas às vezes nem se dão conta que tem esse diagnóstico. Então, como que você vê o papel do líder dentro disso, seja para fazer uma entrevista, seja para contratar, seja no dia a dia? O que ele pode fazer, além de estudar, né, obviamente, mas para absorver toda essa demanda também? Muito bom. Capacitação do líder, você já mencionou, né? Trazer esse conhecimento, eu acho que é fundamental para que ele saiba, né? E depois incentivá-lo a buscar essa diversidade que gera, de fato, valor. Dou um exemplo muito simples. Pessoas com TDAH, elas funcionam muito bem com métodos, por exemplo, um método muito conhecido de trabalho, é o método Pomodoro. 25 minutos de concentração, 5 minutos de intervalo. Isso faz com que haja uma descompressão. Ela consegue estar dando o melhor dela, mas sem aquela pressão, daquela carga de tempo. A ambientação, quando a gente fala de ambientes menos ruidosos, os líderes podem ter mais sensibilidade em evitar que um autista, por exemplo, seja colocado numa reunião de repente para a qual ele não se preparou. Uhum. Isso vai gerar um desafio para ele, questão da exposição. Então, todos vão ter uma oportunidade de entender melhor, ter mais sensibilidade e ver que, combinando as habilidades, o resultado é incrível. Eu tive o prazer de ter uma pessoa com TDAH na minha equipe e hoje eu entendo o quanto era importante ela estar ao lado de uma pessoa mais organizada, que ajudava ela a voltar e trazer as atividades para uma linha onde todos conseguiam ter um fluxo. E a parte, digamos, genial, a parte que consegue ter muita atenção, porque, na verdade, o TDAH não é um déficit de atenção. O déficit é o seguinte, é porque ele tem tanta atenção em tantas coisas, ele tem uma dificuldade de gerenciar essa atenção. Mas a atenção de um TDAH, ela é poderosíssima, em múltiplos assuntos, ao mesmo tempo. Ele está ali fazendo. Agora, se tem uma pessoa que ajuda ele, cara, prioriza isso aqui, vamos comigo. Você potencializa a equipe. Você tem resultados que você não teria se tivesse pessoas completamente iguais.
E por isso também, aí pensando na pergunta anterior, as empresas, elas podem promover ações de conscientização, porque eu vejo essas pessoas também muito solitárias, né, Bruno, no mercado de trabalho, assim, no seguinte sentido, o que você faz? Né? Que tipo, tem algum tipo de tratamento, faz terapia, tá, mas e aí? Não, tudo bem, você está fazendo a tua parte, está tudo certo. E o resto? Né? Então, assim, acho que as lideranças que se engajarem nisso também, a gente tem, como você falou, uma super oportunidade de explorar essas habilidades, trazer um ambiente mais diverso, gerar mais valor. E a gente precisa disseminar mais isso, né, Bruno? Uma das coisas que você trouxe para mim quando a gente conversou, você falou, Paola, essa é a minha bandeira. Então, eu achei isso super, super genuíno, assim, né? Que as pessoas não precisam estar vivendo necessariamente isso, ser pais atípicos para defenderem isso, né? E me conta mais que iniciativas você tem feito, para levantar essa bandeira e realmente trazer mais informação para as pessoas. Muito, muito de trazer vivência e compartilhar com outros líderes. Mostrar, olha, tá vendo isso aqui? Essa situação, você tem pessoas com esse perfil na sua equipe, você não percebeu ainda? Eu posso ajudar. Expor, trazer técnicas que vão extrair, né, dar oportunidades, ferramentas onde você hoje tem técnicas que você vai participar de uma reunião, mas o perfil mais retraído, que tem dificuldade às vezes até de abrir a câmera, mas ele também tem voz, ele também consegue participar, seja escrevendo, seja, né, ou diretamente falando. Então, tem movimentos acontecendo, Paola. ONGs que estão se formando para aproximarem esse público das empresas. E elas estão... E nesses ONGs, eles não contam apenas com profissionais, psicólogos, doutores, pais, com os pais, com a sociedade. Pessoas que já têm o diagnóstico, mas têm maturidade para trabalhar e atuar isso, porque sabem que precisam de suporte. Porque muitas vezes, muitas vezes eles precisam de medicação, têm consciência disso, mas é o que faz eles andarem no trilho, faz com que eles consigam extrair o melhor potencial que eles têm. Porque quando você desenvolve altas habilidades, outras acabam caindo em detrimento. E eles conseguem lidar com isso. Então, todo esse movimento de traz os pais, traz as pessoas que realmente estão ali, e profissionais de psicologia, saúde comportamental, cientistas comportamentais, eles conseguem, né, fazer toda essa evolução que precisa. E aí, nas grandes corporações, a gente está começando já a ter oportunidade de entrar, mostrar projetos. Isso é muito impactante. E tem um outro ponto também, né? Porque daí, esses dias até a gente estava discutindo aqui dentro de um processo seletivo, onde o candidato colocou que ele era PCD. Uhum. E ao conversar com o candidato, o consultor perguntou, você colocou aqui PCD, me conta um pouco sobre isso. E ele falou, que eu tenho autismo. Uhum. E daí ele falou... O consultor questionou, né? Foi conversando com ele, tentando entender, só que ele até tinha uma preocupação, porque diz que existe uma questão de legislação também, do que caracteriza ou não caracteriza quando você fala de diagnósticos em relação a isso, né? Então, acho que cabe também até um olhar para isso. O que a pessoa tem que provar, o que tanto tem que fazer para realmente ser considerado ou não. Porque depois, às vezes, essa pessoa entra, por exemplo, numa posição afirmativa, quando ela vai passar por um exame admissional, ela pode, conforme for a legislação, conforme ela estiver enquadrada, ela não entra, né, numa vaga afirmativa. Então, tem coisas em relação a isso que a gente precisa evoluir também, né, Bruno? Com certeza, são os laudos, né? São os laudos DSM-5, é um relatório que... os neurologistas emitem, certificando. Muitas vezes são diagnósticos difíceis, outros são mais explícitos e o profissional consegue responder e, né, o médico vai conseguir trazer essa confirmação. Outros, às vezes, levam anos para poder, né, ter uma confirmação, porque nós vamos mudando ao longo da vida. Né? Tanto que precisa um acompanhamento. Às vezes, algumas coisas vão se adaptando, vão superando e aquela
parte do relatório já não atende mais e acaba sendo realmente uma atualização. Existe esse caso também. Nem sempre é algo permanente. Não, perfeito. E a gente precisa entender, trazer mais à luz esse tema e essas informações para a gente conseguir tratar melhor, né? Então, isso foi uma situação que aconteceu e me chamou a atenção. Eu falei, opa, a gente precisa se ater a isso. Precisamos entender melhor, precisamos nos qualificar para conseguir absorver, acolher essas pessoas. Porque até a tratativa, né, Bruno? Você precisa ter uma tratativa coerente e adequada para realmente, quando vem uma situação como essa. O diagnóstico ele existe e ele não é uma coisa assim, cura, não, esse termo não cabe, mas chega a um nível de tanto tratamento, tanto suporte e superação do indivíduo que ele acaba, de fato, né, absorvendo e se comportando a ponto de conseguir ter qualidade de vida, de ter aceitação na sociedade, acaba sendo imperceptível. Mas ele é porque houve uma carga muito grande de tratamento e superação por parte da pessoa. E ele acaba, né, sendo confundido como uma pessoa, que é o termo que muitos usam, né, normal. Né? Eu pergunto, né, quem é normal? Né? Exatamente. O que é o normal? Exatamente. Como a gente tem a evoluir, né, Bruno? Como a gente tem a evoluir. E que bom que pessoas assim como você, conscientes, que estão aí realmente vivendo isso, consegue trazer isso para o ambiente de trabalho. Acho que muitas das pessoas que estarão nos ouvindo também vão se conscientizar e pensar e refletir um pouco melhor sobre isso, que o mercado de trabalho está aí e a gente precisa realmente fazer a frase que você trouxe, o diverso na coletividade gerando mais valor. Para mim, é a frase desse podcast. E se você pudesse deixar uma mensagem para líderes que querem fazer a diferença, o que você diria a eles? Olha, liderança é muito mais do que cargo, do que posição. Liderança é um privilégio. Uma grande responsabilidade. Porque você tem a oportunidade de servir, de acompanhar histórias incríveis de superação, de transformação. Você tem a oportunidade de influenciar na vida profissional de uma pessoa, de uma equipe e realmente ter mudanças de destino. Você tem o privilégio de estar sentado numa cadeira onde você pode assistir a pessoa decolar e você contribuir para isso, né? Com aquela coisa de estimular, reconhecer os valores, aquilo que ela faz de melhor, corrigir na hora que for necessário, ajudar nas correções de rota. Essa contribuição é algo que é um privilégio para um profissional poder ter esse contato direto com a vida das pessoas. E eu sempre digo, né, nós não teremos os líderes que nós sempre desejamos. Nem sempre. Mas é muito mais sobre nós. Como que você lida com isso? Como que você interpreta quando você não está com o gestor que você sempre sonhou? O crescimento vai ser seu, a capacidade de se adaptar. E aí eu trago o conceito da agilidade. Agilidade emocional. Não é aquela coisa de você, com a inteligência emocional, você reconhece muito rápido, você entende o que está acontecendo, os sentimentos que você ou outra pessoa está sentindo, como fazer. A agilidade é o quão rápido você reage para aquilo. Você está num momento difícil, como que eu uso mecanismos para transformar aquela situação? Então, sim, nós podemos evoluir. Todo mundo vai sair ganhando a hora que você aceita e aprende a lidar com a liderança. Então, como líderes, temos que buscar ser a liderança mais inspiradora, mais servidora que pudermos. E quando nós também não temos, a gente se adaptar a tudo isso. Perfeito. Sabe que muitos dos meus mentorados perguntam: eu estou participando do teu processo, mas disseram que a liderança é meio difícil. Eu falo: o que é difícil para você? O que é difícil para você? O que vai te proporcionar?
Porque às vezes ela já teve tanta adaptabilidade em outras coisas, então você também não sabe o outro que o outro está trazendo, qual é as dificuldades que ele tem. Então não dá pra gente comparar uma coisa com a outra. Então eu falo, você tem que olhar na sua totalidade, tem que olhar você, tem que olhar a totalidade, mas não desconsiderar o indivíduo. Então às vezes é que nem nos processos seletivos. Vai ter sempre o melhor perfil que vai se adequar mais para aquela posição. E essa é a nossa missão. A gente precisa fazer isso, ter esse entendimento. Então, acho que faz super sentido. Que legal. Bruno, você tem alguma frase ou livro que te inspira? Alguns. Leitura é um hábito que tenho para o meu dia a dia. E eu posso citar um livro que é muito, muito, muito revelador. O Poder dos Quietos, Susan Cain. É um livro que vai te trazer uma visão do qual é o potencial daquelas pessoas, às vezes, mais reservadas. Porque hoje a sociedade prega que o comunicador, né, o expansivo, aquele que chega e tem presença e tal, estimulamos somente esses? Não, a gente tem muito poder nas pessoas que são mais quietas e reservadas. Então esse livro traz essa revelação muito grande. Um outro livro que tem o mesmo título do conceito que eu falei agora há pouco, que é Agilidade Emocional. Susan também, o nome, é um autor. E é um livro fantástico, é um livro que você pode ter muitos aprendizados. E finalizo com o Think Again. Think Again é um livro de Bryan Adams, ele traz muita coisa para você repensar como desaprender e aprender novamente. E eu finalizo com uma frase que eu acho que norteia, ainda mais hoje, que é Thanksgiving nos Estados Unidos, né? Acho que cabe muito bem. A gratidão ela precede os milagres. Essa é uma frase que norteia muito a minha vida. Sermos gratos antecipa, precede, faz com que os milagres aconteçam. Que legal. Super legal. Acho que você trouxe vários contextos, desde dos quietos, que acho que faz super sentido mesmo, e ainda finalizando com uma frase como essa, muito legal. Eu acredito muito. Eu acho que esse sentimento de a realização, ela está intrinsecamente ligada com a gratidão. A gente precisa ser grato, valorizar nossas pequenas conquistas, e realmente acho que a vida às vezes nos coloca nessas situações para a gente aprender algumas coisas, e a gente precisa ser grato até nisso também. Então, perfeito. Muito legal, Bruno, muito bom te ouvir. E agora a nossa última pergunta aí que norteou todo esse podcast, que é: por que você faz o que você faz? Essa pergunta é realmente algo que mexe conosco, né? Mexe, né? Porque você levantar todos os dias, você saber, né, as metas, o que você vai fazer, tudo isso tem que estar relacionado com o seu propósito, né? E quando você vê que esse propósito está ativado, é realmente algo muito, muito estimulante, é algo que realmente traz à tona a nossa essência, traz o nosso melhor, estar alinhado com isso. Por que eu faço o que eu faço? Eu acredito muito que nós temos a missão, né, de trazer impacto nesse mundo. Eu digo que eu estou aqui para desenvolver pessoas e solucionar desafios. Só que o melhor de tudo é quando você percebe que essas soluções, esses desafios que você está solucionando, está ajudando as pessoas a solucionar. E ajudando a que elas se desenvolvam, quando você percebe essas realizações, aí você fala, cara, isso aqui realmente é algo que mexe comigo, é algo que está trazendo realmente valor, está trazendo uma nova realidade. Que legal, Bruno. Super, super bom te ouvir. Uma conversa riquíssima. Acho que a gente conseguiu abordar temas super importantes e relevantes, e certamente vamos conseguir impactar muitas pessoas. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.